Maravilhosos divulgadores de todo o nosso Brasil, muito obrigado. Parabéns a você que está aí nesse curso para divulgadores. É uma alegria enorme estar aqui com todos vocês, compartilhando e estudando um pouco dos ensinamentos da Seiichi Onoye, que nos foi legado pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Essa alegria foi tão grande que hoje, pensando o que fazer, o que falar, o que não falar, sintetizando tudo aquilo que eu tinha estudado, eu optei por estar nesta aula, nesta palestra, nesse estudo com todos vocês, estar falando um pouco do livro Leve Avante Sua Vida, como se fosse o primeiro preceito daquele que estaremos estudando aqui. E ao longo de que recebi esse convite para estar com todos vocês, eu fiquei imaginando assim, o que falar, né? E aí eu me coloquei lá atrás, voltei lá atrás, quando eu iniciei e estava na minha trajetória como divulgador, naquela época, início do ensinamento da Seiichi Onoye, há 27 anos atrás. Eu pensei, o que um divulgador gostaria de ouvir? Se eu fosse um divulgador, o que eu gostaria de ouvir de um preletor que já tem uma vivência e tudo mais? Eu acabei sintetizando isto aqui em itens para estarmos estudando um pouco. São diversos livros e é isso que nós faremos a partir deste momento. O livro Leve Avante a Sua Vida foi um divisor de águas para mim, justamente porque naquela época 3 livros fizeram parte e eram livros de cabeceira. O livro dos jovens, Dinamize a Sua Capacidade, e este livro Leve Avante Sua Vida. Eram livros que eu tinha um contato diário nessa minha época de início como divulgador. E logo no prefácio desse livro, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que na sua juventude, ele procurou ler livros nas quais esses livros eram justamente de autoria do Sr. Marden, e ele diz assim, tais obras aumentaram minha autoconfiança. Então ele procurava ler livros que aumentavam a sua autoconfiança na sua juventude. E enchiam-me de esperança pelo futuro, fazendo minha imaginação de jovem voar alto, idealizando grandiosos sonhos. E ele diz, ainda hoje, a filosofia e as mensagens animadoras desses autores estão presentes dentro de mim, animando e incentivando-me a prosseguir, cumprindo minha missão. Graças às obras edificantes que li na mocidade, continuo seguindo avante com saúde e espírito jovem, apesar dos meus 70 e poucos anos. Então, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, mesmo estando lá com 70 e poucos anos, ele se considerava um jovem, e esse jovem de espírito, e se animava com leituras justamente de livros que preenchiam a sua alma, preenchiam o seu espírito. E mais adiante ele fala assim, logo no final desse prefácio, que a coletânea de artigos que mudaram a vida de muitos jovens, que é a coletânea que está aqui. São 47 capítulos, e ele diz que esses capítulos eles estão com a verdade tal qual como se fosse um fio de ouro, que fazem a gente renascer, fazem a gente caminhar com força. E o capítulo que eu escolhi para estudarmos é justamente aquele que fala assim, procure evoluir incessantemente todos os dias. Todos os dias nós devemos evoluir, todos os dias nós devemos crescer. E ele diz assim, jovem, a partir de agora, deixe de lado as desculpas como, fiz tudo o que me era possível, mas não deu certo. Fazer o que é possível, qualquer um consegue, ele diz. Confessar isso não passa de uma desculpa de pessoa medíocre que se contenta em ser igual aos outros. Jovem, você deve idealizar um objetivo acima do possível e procurar progredir cada vez mais. Então, a sugestão, o conselho, a orientação do professor Masaharu Taniguchi neste capítulo é que nós devemos evoluir incessantemente todos os dias. Mas que o nosso ideal, o nosso sonho, aquilo que realmente nós queremos atingir, concretizar, deve ser algo assim bem elevado, um sonho grande, algo que realmente nós tenhamos que nos esforçar ao máximo para conseguir atingir. E no final desse capítulo ele traz a chave, que é uma chave fundamental para todos nós. Esta chave é uma chave que ela mostra para nós como em qualquer idade, qualquer um pode crescer, evoluir, e você divulgador, você divulgadora, deve pegar essa chave e utilizá-la todos os dias.
É uma chave que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos deixou. E ele diz assim: decida que não dormirá sem progredir a cada dia. Que não haja um dia sequer em que você deixe de avançar um passo. Hoje você deve evoluir, progredir mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. À noite, anote no seu diário o quanto você avançou, o quanto você cresceu. E, se não houve progresso, adie por 1 hora o seu repouso. Procure ler ou estudar e só vá dormir quando conscientizar que hoje também evoluiu um pouco mais. Agindo assim, a convicção de que você progrediu se gravará em seu subconsciente e influenciará grandemente as suas atividades futuras. Então aqui, nesse leve avante a sua vida, nós temos uma chave fundamental para nós crescermos e progredirmos infinitamente mais. No livro A Verdade da Vida, volume 1, a gente encontra ali justamente o significado da Seichonoye. E a Seichonoye significa o caminho do progredir infinito, o lar do progredir infinito. Mas como progredir infinitamente todos os dias? É dia a dia. É aquilo que tem aquele ditado popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se nós identificamos que temos um ponto fraco e queremos transformar esse ponto fraco num ponto forte, seja no lado profissional, seja em qualquer coisa. Por exemplo, eu não gosto de vendas. O que fazer então para que eu possa vender? Eu não gosto de divulgar. O que fazer então para poder divulgar? Isso você identifica como sendo um ponto fraco seu? Se é um ponto fraco, você tem que transformar esse ponto fraco num ponto forte. E aqui tem a chave. Pegue dia a dia alguma coisa que faça com que você consiga despertar, consiga crescer, consiga evoluir. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Eu fui nomeado divulgador, eu não sei o que fazer, foi me dada a oportunidade de falar em público, ler a revelação divina da grande harmonia, eu não sei como fazer isso. Ou seja, se aprende fazendo. A gente aprendeu a andar andando, então obtendo essas experiências, pegando essas experiências, e que você vai conseguir crescer e evoluir todos os dias. Então leve avante a sua vida. Leve avante a sua vida em todos os sentidos. Faça com que aqueles pontos que estão aí, que de repente você colocou como objetivo atingir como meta e não conseguiu até hoje, e você enfrente isso, coloque isso de frente, ou seja, enfrente essa situação. Tem pessoas que toda segunda-feira começam um regime. Só começa na segunda-feira e para. Não dá continuidade. Na segunda-feira eu vou fazer uma caminhada. Só na segunda-feira e depois não dá continuidade. Mas por quê? Porque falta aí essa decisão de crescer todos os dias, de evoluir todos os dias, de se desenvolver todos os dias. E aí entra o ponto que é a disciplina. Eu vou me disciplinar para realizar, para concretizar isso. Esse como um primeiro ponto, como uma primeira chave, ou seja, procure evoluir incessantemente todos os dias. Procure crescer todos os dias. Procure avançar todos os dias. Esse é o legado que a gente vai encontrar no livro Leve Avante Sua Vida. São 47 capítulos que falam isso. Leia um capítulo por dia, estude um capítulo por dia. E assim eu vou estar entrando nesse segundo ponto que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês. Tem um dito popular que é assim, que uma carroça, quando ela está vazia, ela faz muito barulho. Se uma carroça vazia faz muito barulho, é porque falta ali um enchimento, falta um conteúdo ali dentro. Você, divulgador, você, divulgadora, não pode ser uma carroça vazia que faz barulho. Que na realidade vai para dentro de uma associação local, fala e não tem ação. Ou que dentro da sua própria vida você fala tantas coisas para sua família, mas não tem ação. Então é necessário que você preencha essa carroça com os ensinamentos no dia a dia. Viva a Seichonoye com intensidade. Viva os ensinamentos com intensidade. Qual é a chave? Ou que nós, preletores, que já estamos há bastante tempo aí na estrada, divulgando os ensinamentos, trabalhando, fazemos. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Às vezes a gente ouve, fazemos as práticas fundamentais, as práticas importantes da Seichonoye. Só que o que eu sempre digo é assim para o divulgador ou para o adepto: comece da parte mais fácil. Vai para o lado mais fácil e aí você vai criando o hábito. Quando você cria o hábito, fica fácil você praticar.
Só que quando você não cria bons hábitos, fica difícil praticar. E eu trouxe aqui especialmente só para mostrar para vocês que esses 3 livros aqui, eles fazem parte, e são os livros que ficam debaixo do meu oratório, que eu justamente peguei para trazer aqui. Não é que eu vou utilizá-los, mas para mostrar. Esses livros fazem parte do meu dia a dia. Se eu não conseguir praticar uma meditação Shinsokan de meia hora, que nem faz o Fernando Marques, que nem faz lá o Fumio Nishiyama, esse povo aí grandão da sede central, eu pelo menos leio esse livro. Ou pelo menos eu leio esse livro, ou pelo menos esse livro. Por quê? Porque na realidade aqui eu mergulho dentro do ensinamento. Se eu mergulho aqui dentro do ensinamento, eu consigo ter o quê? Eu consigo ter aquela lembrança da minha terra natal, que é o reino de Deus. Eu vou lembrar que eu sou filho de Deus. Se eu abro uma verdade em orações, como foi essa daqui hoje, ó, e fui ler justamente a oração que estava do dia de hoje, ela veio lá e falou assim, oração para abrir a porta da inesgotável mina de tesouros de Deus. Só com uma frase que você lê dessa, você já vem lá dentro aquela força do Filho de Deus. Tudo aquilo que você ouviu em palestras, tudo aquilo que você já ouviu, aquilo vai lá dentro de você. Se você lê uma verdade em orações, depois você vai praticar uma meditação Shinsokan, independentemente do tempo, você sente que você é filho de Deus. Então, não deixe sua carroça vazia. Coloque ensinamento ali, coloque a vibração de Deus ali, logo de manhã, para que durante o dia você se sinta bem, você se sinta à vontade, você consiga praticar suas atividades profissionais, ou mesmo as atividades da Seichonoye, como um verdadeiro Seichonoye. Lembrando a nossa terra natal, o reino de Deus, da onde verdadeiramente nós somos como filhos de Deus. Então viva o ensinamento, procure criar métodos próprio seu. Por mais que você ouça aqui o nosso curso para divulgadores, por mais que você vá em palestra, por mais que você leia livro, mas tem alguma coisa que é você que consegue aplicar. E é você que tem que identificar o que é melhor. Só que você tem que lembrar da cerimônia do fogo na Seichonoye. A cerimônia do fogo, ela tem uma passagem muito especial, que é você tocar na tocha da verdade e você manter a chama acesa. Você deve manter a sua chama acesa. A chama do tocar a verdade. E isso você faz dia a dia. Não pode ser só no dia da reunião da associação, ou no dia que você sai para fazer uma divulgação, fazer uma visita de bênção. Você tem que estar bem, porque aí você compartilha a verdade. Aonde você tocar, você acende a verdade nas pessoas, porque você está vivendo a verdade. Eu moro aqui na cidade de São Paulo, e hoje eu fui à padaria de manhã buscar pão. Hábito de paulista, às vezes nem precisa buscar pão, vai buscar pão, chega em casa e começa a sobrar pão, é tudo coisa de quem mora em São Paulo. Eu fui buscar pão e de repente parei o carro, e aí um senhor buzinou logo atrás do meu carro ali, eu estacionei ele, aí eu fui lá e ele, você viu a placa do seu carro? Eu pensei, nossa, o que será que tem na placa, né? Aí eu fui lá olhar a placa do carro, e aí ele falou, olha, aí a hora que eu olhei, estava lá a placa do meu carro, 8023, e a placa dele também era 8023. Quer dizer, em questão de minutos, de 30 segundos, a gente já virou amigo ali conversando. Mas se esse papo de conversa, moro aqui, eu também moro aqui, olha que bom, e um senhor de mais ou menos uns 80 anos de idade. Mas aquele momento foi ímpar para ele, mas foi importante para mim também. Só que antes de eu estar indo para a padaria, eu tive o meu momento de oração, o meu momento de conexão com Deus. Ou seja, eu saí com uma decisão de que onde eu vou, abre o caminho porque eu sou o caminho. Onde eu vou, manifesta a luz porque eu sou luz. Então, aquele momento de luz entre aquele senhor, que eu nem sei o nome dele, nem ele sabe o meu nome, mas aquele momento de poucas palavras foi importante para ele, foi importante para mim. Então, aonde você estiver, divulgador ou divulgadora, o verdadeiro Seichonoye, ou aquilo que pode se dizer assim, o que é Seichonoye? Você tem que dizer, Seichonoye sou eu. Onde eu estou, o que eu vivo, o que eu faço. Então esse trabalho, que é o que o mestre Masaharu Taniguchi, a professora Teruko Taniguchi, ao longo da sua vida, da vivência deles, eles nos transmitiram. Tem uma passagem interessante no livro A Razão de Ser da Mulher, se não me falha a memória, esse é o título do livro, né? E tem uma passagem muito interessante. Porque ali é uma passagem que o mestre colocou e eu acho que ele registrou aquilo
principalmente com todo o amor dele, mas também para ficar, para a gente lembrar, principalmente nós preletores, que nós não podemos esquecer das nossas famílias, do que a gente tem que fazer com as nossas famílias, nossas esposas ou nossos esposos, né? O mestre diz que ele retornava das viagens e quando a professora Teruco não viajava com ele procurava marcar, na verdade, procurava marcar uma ida ao cinema, uma ida ao teatro com ela, né? E diz que às vezes ele estava indo para o teatro com a professora Teruco e de repente diz que alguns adeptos olhavam e pensavam, nossa, o professor não responde as minhas cartas, né? Mas vai para o teatro, vai para o cinema, né? Então, ele registrou aquilo de uma forma muito simples para nós, para dizer assim, por mais que você, divulgador ou divulgadora, faça um trabalho grandioso aí na Seichonoye, na região que você está, no estado que você está, na sua associação, na sua regional, você tem uma família. E esta sua família tem que ser assistida por você. Você precisa ter tempo lá fora, sim, para fazer o trabalho profissional, o trabalho na Seichonoye. Mas, quando você retorna para o seu lar, encante os seus familiares. O mestre nos ensinou isso. Ele encantava a professora Teruco. Tamanha a paixão dele por ela. Tem uma passagem que ela mesmo conta, de um dado momento em que ele já estava, nos últimos anos de vida dele, né? E ele assistia a televisão e o mestre estava tão concentrado assim na televisão, e aí o apresentador perguntou, quem é a pessoa mais importante do mundo? Né? Na conversa dentro da televisão. Diz que o mestre deu um pulo no sofá, é a minha esposa. E ela estava longe assim, né? E ela ouviu aquilo e ela chorou de emoção. Ela chorou de emoção. Então, o ensinamento da Seichonoye deve ser uma coisa viva para você, divulgador, divulgadora. Tem que ser uma coisa que você viva com intensidade, que você se emociona, que você vive. Não é complicado. Quem complica a Seichonoye somos nós mesmos, o ensinamento. Como eu disse, você pega uma verdade em orações dessa, ou você pega um livro, você pega um trechinho do livro, é simples. Não precisa ficar preocupado que você vai ter que conhecer na ponta da língua todos os 40 volumes. Não, leia sim os 40 volumes, mas viva o simples, viva o dia a dia, mesmo que seja a reconciliação, o muito obrigado. No item 3 desse nosso estudo, a gente estará utilizando o livro A Verdade da Vida, volume 30, que é esse livro maravilhoso. E esse livro, pelo menos, ele tem aqui, além da questão educacional, que é uma parte inicial dele, ele fala justamente sobre a explicação do Sermão da Montanha. E tem, especificamente, todo o Sermão da Montanha deve ser estudado com muito afinco por todos nós, mas especialmente um item aqui, que para o desenvolvimento de qualquer um de nós, mas especialmente dos senhores e senhoras, jovens divulgadores, é fundamental. Ele diz assim, vendo Jesus, aquela multidão, subiu a um monte, e tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais adiante, o professor Masaharu Taniguchi diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito aqui significa humildes de espírito, não orgulhosos de espírito. O orgulho, orgulho, isto é, o demasiado amor próprio constitui o maior obstáculo para quem procura se aproximar de Deus. Na Seichonoye, emprega-se a expressão pobres de espírito, referindo-se às pessoas humildes, não orgulhosas. Quando uma pessoa é orgulhosa, a pressão hidráulica da sua mente é alta e, por isso, por mais que tentem fornecer-lhe pelo cano mental a água da verdade, esta não pode correr em direção a ela. Esse orgulho se parece com o respeitar a si próprio, que faz parte das palavras de sabedoria, mas na verdade são bem diferentes. Respeitar a si próprio significa respeitar e reverenciar a imagem verdadeira de si próprio, isto é, o eu verdadeiro que é filho de Deus.
Isso é de suma importância. Aqui está a diferença entre o autorrespeito e o orgulho. Aquele que desconhece o eu verdadeiro, que é maravilhoso e se satisfaz com o falso eu, sentindo-se realizado, não é pobre de espírito, mas orgulhoso. Aqui o pobre de espírito, claro que daria para a gente ampliar grandemente esse estudo aqui só sobre esse assunto. Mas eu gostaria que vocês estudassem o volume 30 sobre esse assunto. Nós temos tanto no módulo de estudos da Seichonoye uma aula específica sobre isso. E que deve ser estudado com afinco, como também nós temos no ciclo de estudos da prosperidade, aula específica que trata deste assunto. No entanto, aqui, o que eu gostaria de colocar é que os humildes de espírito é aquele que está disposto a aprender, disposto a ouvir. Existem pessoas com muito mais vivência, com muito mais experiência do que nós na Seichonoye. Quando nós sentamos diante de uma palestra, mesmo sendo um líder da iluminação, ou um divulgador, ou um preletor aspirante, que está ali fazendo uma palestra na nossa associação local, nós temos que ter humildade de espírito para aprender, para ouvir. Não é o preletor que está lá na frente, porque eles têm experiência ou que ele não tem. É Deus que está falando através dele. Quando a gente tem essa humildade de espírito para aprender, você cresce, você evolui. Então, divulgadores, tenham esta humildade de aprender com as coisas simples. Uma das passagens que saiu numa revista da Seichonoye, não me lembro qual dela, há um tempo atrás, um artigo do professor Seicho Taniguchi. E o professor Seicho, ele falava assim, que se você estiver diante de uma palestra ou de alguma coisa que te incomoda, que não te agrada, vai anotando aquilo que não te agrada. Mas um dia que você estiver lá na frente, para que você jamais, ou que você nunca faça aquilo que aquela pessoa está fazendo. Tudo é oportunidade de você crescer, de você aprender. Então, diante disso, o que nós colocamos? Esse pobre de espírito, essa humildade de espírito, ela tem um quê de reverência por trás de tudo isso. E esse espírito de reverência que está, é você ver Deus na outra pessoa. É você sentir Deus na outra pessoa. E aquela reverência que Deus reverencia a Deus. Ver, crescer, sentir. A gente aprende com as crianças, a gente aprende com todas as pessoas. Mas ter esta humildade de espírito, ela é fundamental. Um outro ponto desse mesmo livro, que eu gostaria de estudar com vocês, é justamente sobre os bem-aventurados, os mansos, que herdarão a terra. Ele diz assim, aqui está escrito, mansos são indivíduos que com a mente sem arestas, polida, mental, serena e harmoniosa. A Seichonoye dá ênfase ao estado mental de harmonia, a revelação divina que consta com a frase reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e que consta nas primeiras páginas do volume 1 da coletânea A Verdade da Vida. Mais adiante ele diz assim, o significado de herdarão a terra é os mansos receberão a graça de Deus e terão prosperidade na vida terrena. Então ter uma mente harmoniosa é aquela mente que aceita a prosperidade, que aceita a riqueza, que aceita as coisas boas. Então divulgadores e divulgadoras, aceitem, mas saibam que tudo isso deve ser utilizado com amor e sabedoria na Seichonoye. Por que que os mansos herdarão a terra? E também nesse aspecto de prosperidade eu gostaria de colocar para vocês. Eu conheci divulgadores que chegaram a divulgadores, e quando chegaram a divulgadores tiveram a oportunidade de ocupar funções dentro da nossa organização na Seichonoye. E aí quando ele começou a se divulgar, a trabalhar, a divulgar os ensinamentos, a prosperidade começou a manifestar na vida dele. Ele não tinha namorada, de repente conseguiu uma namorada. Aí de repente, além de conseguir a namorada, ele conseguiu um emprego porque estava sem emprego. Aí de repente ele conseguiu entrar, estava estudando para o vestibular, entrou na faculdade. E dali a pouco a vida dele social começou a ficar intensa. E aí ele vira e fala assim, eu não tenho mais tempo para a Seichonoye. Eu não tenho mais tempo para me divulgar, para me dedicar. Tomem muito cuidado com isso. Por quê? Porque na realidade, antes, quando eu não tinha nada, eu pedi e orei a Deus para que Ele me desse tudo isso. E de repente, agora eu não tenho mais tempo para se dedicar ao movimento de Deus. É necessário equilibrar família, profissão, estudo,
vida social, dedicação a Seichonoye. É possível se fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu, quando cheguei à presidência regional, presidente regional da Associação dos Jovens, aqui da Regional Jabaquara, foi em 1995. E nessa época, em 1995 eu casei, em 1996 eu virei vice-presidente regional e em 97 como presidente regional. Nessa época, eu tinha iniciado o meu negócio, nessa época eu estava fazendo faculdade, nessa época eu tinha acabado de casar, casado de novo, nessa época foi que nasceram meus 2 primeiros filhos, nessa época aconteceu tudo na minha vida. Só que nesse tudo da minha vida, uma coisa é, eu não abri mão de me dedicar, de fazer o que eu deveria fazer naquele momento. Tempo depois, quando assumi a Associação da Prosperidade, a presidência nacional da Associação Prosperidade, que eu fiquei 3 anos como presidente nacional da Prosperidade, aconteceu a mesma coisa. Em 2007, nós adquirimos um segundo negócio, um segundo empreendimento. E nessa época, tudo veio assim de uma vez só. Só que por que eu vou exatamente nesse momento chegar e falar assim, agora não tenho mais tempo para Seichonoye? No início desse ano, eu deixei a Associação da Prosperidade, no início desse ano, agora de 2017, passando a função para o eleitor Douglas Eduardo Botelho, e assumi a vice-presidência da Seichonoye do Brasil. E tenho a felicidade de estar ao lado do professor Yoshio Mukai, ajudando mais aqui na sede central, na parte administrativa da Seichonoye do Brasil. E eu tenho me dedicado voluntariamente, como voluntário do movimento, a vir na sede central, a gente poder conversar com os superintendentes e procurar encontrar soluções para várias questões dentro da sede central, de RH, de finanças e tudo mais. E aí, justamente nessa fase, nesse ano, a gente está iniciando um outro negócio na família. E aí, como é que você faz? Você vai achar que não dá tempo? Não. Na verdade, nós temos que entender que o tempo, está na palma das mãos da vida. Fechado é um ponto e aberto é infinito. Nós temos que acreditar que se Deus está nos oferecendo alguma coisa, é porque também junto com essa oferenda vem todas as soluções. Não há necessidade de ficar desesperado. Então vamos nos dedicar com alegria a Seichonoye, com alegria aos ensinamentos, vivendo de forma intensa tudo aquilo que nos é colocado e acreditando que uma função que me foi dada como oportunidade, eu devo aproveitar isso para crescer e evoluir. Mais adiante, na página 180 deste mesmo livro, o professor interpreta o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E ele diz assim, que nesse versículo, este versículo quer dizer que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que não só é pacífico, mas aquele que pacifica os outros. Pacifica os outros, aquele que leva a verdade para as outras pessoas. E ele diz assim, quem salva o próximo, salva a si próprio. E no final ele diz, quando agimos no sentido de beneficiar o todo, somente então podemos ser chamados de filhos de Deus, e esta verdade é comum a todas as religiões. Este é o significado do versículo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Ou seja, eu e o outro somos um, eu e todas as pessoas somos um. Quando nós nos doamos, nos dedicamos nesse trabalho sagrado nosso, como divulgadores, na verdade nós estamos nos doando para nós mesmos, porque eu e o outro somos um. Então, esse ponto é um ponto fundamental, porque às vezes a gente fica tentando encontrar porquês. Por que eu faço a divulgação? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Na realidade, aquele divulgador, aquela pessoa que aproveita a oportunidade de se dedicar ao movimento, ele é que está crescendo. Ele é que está evoluindo. Ele é que, na realidade, está se desenvolvendo cada dia mais. Então, é necessário ter essa consciência. Um dos livros de cabeceira, como líder do movimento que tenho, é esse, Conforme a Atitude Mental, do professor Katsumi Tokuhisa. O professor Katsumi Tokuhisa foi o grande divulgador do ensinamento da Seichonoye. Não apenas no mundo afora, mas especialmente para nós aqui no Brasil. Foram inúmeras as viagens que ele realizou. E aqui tem aquelas passagens, aquelas nuances, aquelas coisas gostosas da gente ler, que foram as passagens que o professor Tokuhisa teve com o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Ele é um livro muito bom para quem tem negócios também, porque ele tem muitas dicas de gestão, de gerir as coisas. E aqui o professor Tokuhisa tem uma passagem dele com a professora Teruko Taniguchi, em que nessa passagem ocorreu o seguinte: certa vez a professora Teruko foi à academia de Tobitakyu
e ele era justamente o administrador desta academia. E ele conduziu a professora até a academia, estava mostrando-lhe tudo. Quando ela viu na pia uns 20 grãos de arroz que deixaram cair na hora de lavá-lo, imediatamente ela recolheu, grão por grão, dizendo: que desperdício! Fez isso com toda a naturalidade, sem demonstrar o mínimo de ar de censura, e depois saiu tão rapidamente dali que não pude nem me desculpar. Foi só isso, mas aprendi com ela mais uma lição, a não desperdiçar nada. E mais adiante ele diz: a matéria não é simples matéria, tudo é manifestação da vida de Deus. Divulgadores do nosso querido Brasil, não desperdice o seu tempo, não desperdice a sua energia, não desperdice a sua vida preciosa. Aproveite essa sua vida preciosa, mas também não desperdice a provisão infinita que Deus está te oferecendo, em todos os aspectos. Só que são muitas as provisões, mas nós não reconhecemos essas provisões. E aí é que está o nosso grande erro, porque nós não utilizamos a lei mental ao nosso favor. A gente acaba utilizando a lei mental ao contrário, reconhecendo que as faltas, falta isso, falta aquilo na nossa vida. Quando a gente passa a reconhecer as coisas boas, as provisões que nos foram dadas, mais e mais manifesta provisão na nossa vida. Um outro aspecto, que é um convite que eu faço a vocês, e eu acabei trazendo o meu livro primeiro, A Verdade da Vida, volume 38, está todo rasgado, que o Fernando Marques não veja, né, nosso superintendente dos preletores, mas é aquele livro mais antigo, capa bem antiguinha, para dizer para vocês o seguinte: livros da Seitianoye é para ser estudado. Estudado. Você tem que pegar os livros e estudar, estudar, estudar. Eu tenho 4 outros livros desse lá em casa. E todos eles têm risco, têm anotação. Por quê? Porque eu tenho que extrair o máximo desse livro. E uma vez o professor Heitor Miyazaki colocou um desafio, ele falou assim: no livro A Verdade da Vida, volume 38, tem 7 pontos que você jamais deve falar mal do próximo. Falei: ah, é? Então eu fui estudar. E fui pesquisar, encontrei os 7 pontos, cheguei para ele e falei: professor Heitor, é isso? Ele falou: é isso mesmo. Que bom. Então, o que acontece? Naquela aula lá para líderes da iluminação que ele estava dando, ele colocou esse desafio. Só que aqui eu gostaria de falar apenas um item, um único item desses 7 itens que ele diz que jamais a gente deve falar mal do próximo, que está justamente aqui na página do meu livro aqui, né? Que na verdade é o dia 11 de agosto, né? Eu gravo ele por dia 11 de agosto, e nesse dia 11 de agosto ele diz assim: é muito estranho o fato de as pessoas se odiarem e se maldizerem mutuamente. Elas sabem que dentro do ódio e da maledicência há o inferno, e que dentro do amor, das palavras de louvor, existe o paraíso, e no entanto elas se odeiam e se maldizem. Aquele que se rejeitam mutuamente não são membros da Seitianoye, e muito menos professores dessa entidade. Eles poderiam ser qualificados como agentes do inferno. Olha o que o professor diz. É um erro rejeitar uma pessoa só porque ela não é útil para a Seitianoye. A Seitianoye não é uma coisa tão pequenina. Não existe uma só pessoa que não seja útil à Seitianoye. Então ele continua nos ensinando. E aqui são vários pontos, na Verdade da Vida, volume 38, que ele diz que a gente jamais deve falar mal do próximo. Então, divulgadores e divulgadoras, nas nossas associações locais, nas nossas regionais, vamos passar a louvar as qualidades dos nossos companheiros do movimento. E não ficar vendo apenas defeito dos nossos companheiros do movimento. Nós somos uma organização sagrada. As organizações da Seitianoye são como se fosse o corpo, o templo sagrado que habita a vida do Filho de Deus, é o nosso corpo carnal. E as nossas organizações, a Associação da Fraternidade, os jovens, a Pomba Branca, a Prosperidade, os educadores, a Associação dos Preletores, todo mundo, na verdade tem um corpo sagrado, só que ali não é lugar para a gente ficar se maldizendo, é lugar para a gente ver as qualidades uns dos outros e ressaltar essas qualidades. E é isso que o professor Masaharu Taniguchi, ele diz justamente nessa Verdade da Vida, volume 38. Então estudem com afinco
esses trechos e vamos fazer com que o nosso movimento cresça cada dia mais. E que eu seja exatamente o quê? Vocês, cada um de vocês, seja esse agente, mas faça todos os dias. Na semana passada, eu visitei uma pessoa bastante importante, uma pessoa importante aí, está na mídia e tudo mais. E eu levei justamente esse livro e dei de presente para ele. E a pessoa ficou muito feliz. Só que eu não entreguei um livro de qualquer jeito. Eu fiz justamente uma dedicatória desejando o sucesso daquela pessoa. Você também, divulgador, quando visitar alguém, ou você doar uma revista, um livro, faça uma dedicatória. Aquela pessoa que está recebendo esse seu livro, essa sua revista, vai ficar muito feliz. Por quê? Porque você se empenhou, você doou, você deu atenção para ele. Como você obteve a atenção dele e ele leu a sua dedicatória, o que ele vai fazer? No mínimo ele vai abrir para dar uma olhada na revista ou no livro que você ofereceu. Então, o que eu gostaria de desejar a todos vocês é que, de fato, tenha a certeza de que o verdadeiro êxito está justamente na nossa evolução espiritual, no aperfeiçoamento do nosso caráter. E ser um divulgador, ser uma divulgadora da Seichonoye é uma oportunidade ímpar para você polir o seu caráter, crescer, evoluir e deixar registrado por toda a eternidade que você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso e que veio a este mundo para crescer, progredir e, acima de tudo, repartir isso com o maior número possível de pessoas através das suas mãos. Os ensinamentos da Seichonoye, sagrado. E é para isso que você, divulgador, você, divulgadora, nasceu neste mundo. Compartilhar isso com o maior número possível de pessoas. Muito obrigado.